Olá, ouvintes do AmesVetCast, nosso programa de entretenimento do mundo animal, onde falamos de saúde e bem-estar. Sejam bem-vindos! E hoje temos um tema muito especial, que é o uso terapêutico dos cães no desenvolvimento de crianças. Vamos conversar aqui com a Lívia, a Andresa e a Michele, que são terapeutas ocupacionais neuropediatras e são proprietárias do Espaço Conviver em Uberaba, que trabalha com uma equipe multidisciplinar e contam com a ajuda da Mafalda. Gente, hoje a gente tem uma presença ilustre aqui. A Mafalda está aqui no nosso podcast, é o primeiro cãozinho a participar dos nossos episódios aqui, e ela vai participar aqui com a gente. Vocês vão ver a participação da Mafalda. Tá bem tranquila ali, inclusive. Ela é bem vontade. Né? Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. E vamos começar. Bom, antes de começar, né, gente, acho que a gente precisa saber de como que é o espaço de vocês. Conte mais pra nós sobre o Espaço Conviver, quais são os serviços oferecidos. Certo. A Espaço Conviver ela é uma clínica multi-interdisciplinar que é voltada para o atendimento de crianças, então o nosso foco é a neuropediatria. E hoje a gente conta com profissionais como fonoaudióloga, médica pediatra, médica neuropediatra, 2 psicólogas, a nossa equipe de terapeutas ocupacionais e o serviço de acompanhantes terapêuticos. E a Mafalda. O serviço de terapia assistida por animais, que hoje conta com a Mafalda e em breve vai contar com a Matilda, a irmã da Mafalda. E é importante a gente mencionar que nosso espaço ele trabalha com a prática centrada no cliente e na família. Então é uma abordagem que considera... A Mafalda me empurrando. Que considera muito trazer a família para esse ambiente terapêutico, para o propósito terapêutico da criança também. Legal. Vamos VetCast, então a gente vai querer saber mais primeiramente de quem? Da Mafalda. Então, conte pra gente, né, de onde saiu essa ideia de integrá-la ao tratamento? A Mafalda, ela chegou para a realização de um sonho meu, pessoal, né, para além do âmbito profissional. E aí, em conversas com a equipe, nas discussões de caso, nos conhecimentos científicos, a gente entendeu que a terapia assistida por animais poderia ser uma prática inovadora lá do nosso ambiente, que vem de encontro com o que a gente já faz, que é fazer, como a Michele falou, a terapia centrada no cliente e na família. Para que a Mafalda chegasse até lá, ela passou por uma época de treinamento e de aproximações sucessivas com o ambiente. Então, ela foi conhecendo o espaço, conhecendo as pessoas, para que depois ela pudesse entender como é que ela pode atuar. Então, isso não vem do nada. Ela passa por um treinamento feito por nós mesmas, no caso. Entendi. E a seleção dela? Teve alguma coisa especial? Por que uma Golden? Tem tudo um porquê. Teve. A literatura científica fala do uso do Golden ou do Labrador para terapia assistida por animais, principalmente. E a Mafalda por ter esse temperamento dócil, né? O Golden tem um temperamento mais dócil, né? Mais adequado para o manejo com crianças. Então a escolha vem daí também. Como que foi esse treinamento? Rapaz, vamos lá. É um treinamento por aproximações sucessivas. Então, desde filhote, ela já frequentava o ambiente da clínica assim que liberada, né, todas as vacinas. E aí, sucessivamente, ela foi aproximada na clínica, tanto no ambiente sala de espera, como também dentro das salas de atendimento. E aí, não necessariamente no início ela ficava o tempo todo. Então, conforme a gente entendia que ela dava conta, a gente deixava ela um pouquinho e depois retirava ela para que ela fosse entendendo os momentos específicos. Entendi. E para além disso que a Michele disse, é importante dizer que a gente usa de fontes de abordagens comportamentais para o treino da Mafalda, com o uso de reforço positivo e de retirada do ambiente quando o comportamento é inadequado. Sim. Tá? E assim, gente, qual que é o papel da Mafalda nas sessões terapêuticas? O que ela é utilizada mesmo ali no dia a dia de vocês? Existem 2 momentos diferentes. A Mafalda, quando ela está dentro da sala de atendimento, ela atua como coterapeuta. Então, nós utilizamos ela no próprio treino de habilidades. Ela é um ótimo recurso quando a gente faz um treino de interação.
E quando ela está na recepção ou nas outras consultas, ela tem outro papel, que é o papel de servir como conexão, como ponte. Então, ela vai ser o acompanhante, muitas vezes, em uma consulta médica para uma criança que não está muito bem familiarizada. Ou até mesmo na recepção, quando a própria família está lá na recepção, ela também tem um papel importante. Lá, enquanto o atendimento terapêutico propriamente dito, aí cabe a nós, terapeutas, entendermos qual é o papel dela naquele momento. Então, ela pode ser usada como ponte também, né, para o desenvolvimento cognitivo, social, motor, dentre outros. Aí cabe o nosso raciocínio dentro do desenvolvimento daquela criança específica, do que a gente quer com aquela criança específica. Entendi. Dá pra complementar uma coisa ainda dessa última fala? Não, é que eu só ia falar que a gente fala muito da terapia assistida por animais, mas a gente pensando nele dentro da sala de terapias, né? E a gente mencionou da recepção e é importante pensar que na terapia com criança, né, o cuidado começa quando ele chega na clínica, não só quando ele está na nossa sala. Então, tem muitas crianças, principalmente para a neurodiversidade, que é a nossa área de atuação, que as crianças têm muita dificuldade de estar numa recepção. Quando ela está lotada, até quando ela estiver vazia, mas tem muita informação. Então, esse contato com o animal, logo quando ele chega, já diminui um pouquinho mais esse incômodo com o espaço, né? Já tem todos esses benefícios que as meninas falaram, mas ele já começa antes, logo que a criança chega, não só necessariamente lá dentro da sala. Ah, entendi. Então, tipo assim, não só durante a sessão. Sim, tipo, mas é a forma como ela chega no espaço, como ela é recebida também. Entendi. Né? Que aí já começa a integração da criança com já ela. Já melhora essa questão do afeto, da socialização, que as meninas já falaram, ela já começa antes de ter um contato necessariamente com a gente, né? Tá. Então já é um mediador, realmente é uma ponte desse vínculo conosco. Entendi. Que geralmente são, igual pensando em crianças com autismo, elas já têm essa dificuldade de, eu não sei se vou falar a palavra certa, mas de interação com as pessoas, não é? Sim. E aí ela é um atalho, né? Consegue... A interação acontece de forma atípica, né? E aí a Mafalda, por vezes, consegue fazer a leitura disso da criança lá no ambiente e consegue entender como ela deve se comportar para deixar a criança mais à vontade. Entendi. Então, ela consegue ter... ela tem essa capacidade de entender como que ela precisa trabalhar, Sim. digamos. Sim. Que interessante. Ela entende desde a criança que ela precisa se afastar e entrar, por exemplo, para dentro da recepção e não ficar próxima, até a criança que ela pode pular, lamber o rosto e receber muito carinho. É importante lembrar que, para que isso aconteça de uma forma harmônica, para que a gente tenha sucesso, a equipe toda precisou ser treinada também. Então, desde as recepcionistas até as outras terapeutas que não estão no nosso espaço o tempo todo, entendem como é que elas devem se comportar também na presença da Mafalda. A recepção, por exemplo, sabe exatamente a hora que precisa guardar ela, a hora que precisa levar ela para passear, para sair um pouco de dentro do ambiente terapêutico, a hora que ela tá pedindo para ficar sozinha. Então, existe todo esse movimento por trás de bastidores para que a gente tenha sucesso no tratamento. E hoje é muito natural. Não é uma coisa trabalhosa ou difícil. Não, é muito natural, já muito leve. É, né? tipo assim, meio que já é uma rotina, né? Exatamente. Não, tipo, tô assim... Deslumbrado mesmo. Eu chego assim, a ficar até emocionado, porque, tipo assim, cara, é não posso falar. Um trabalho do negócio que eles fazem, tipo assim, tá no instinto, né? Eu acho... Meu Deus, assim, eu sou apaixonado com esses trabalhos. E assim, eu ia fazer uma pergunta, mas já responderam, mas eu queria complementar. Então, não é por exemplo, não é vocês que falam, não, esse paciente aqui, ela pode participar. É meio que ela que define, na verdade, até mesmo a forma de abordar, então, o paciente. Quando a gente fala de sala de espera e do acompanhamento dos outros atendimentos, ela geralmente consegue entender e decidir. Inclusive, já se adianta, vai junto da criança e depois chega a família, tudo pode acontecer. Quando a gente pensa num treino estruturado, aí o raciocínio do terapeuta precisa vir antes. É claro que, considerando... lembrando sempre da prática centrada na família e no cliente, né? Então, considerando as escolhas e os desejos da criança e do familiar,
é desejo que a Mafalda esteja, é desejo que ela participe? Então a gente pensa, raciocina clinicamente qual é a participação que ela vai ter. Ah, entendi. Então aí já entra tecnicamente. Isso. Vocês, isso. né? O raciocínio precisa vir antes. Tá, entendi. Então não é... Tá, isso que a gente falou mais foi do ambiente recepção, sala de espera. Isso. Então dentro já é uma sessão tecnicamente, então a técnica que vai mandar, né, digamos assim. Isso. A grosso modo. Não, perfeito. E quando a gente fala no aspecto emocional, sobre a perspectiva da neuropediatria, como a interação com a Mafalda impacta na autoestima, na confiança e na redução até da ansiedade das crianças? Tá, nós temos dois princípios que são os favoritos, vamos dizer assim. O primeiro é a literatura contando pra gente que o contato com os animais, ele aumenta a sensação de bem-estar. Então, ele aumenta níveis de ocitocina, reduz níveis de cortisol. Ocitocina é sensação de bem-estar, cortisol é o estresse, né? Então, ele reduz o estresse, aumenta o bem-estar. E aí a gente utiliza isso de uma forma estratégica e terapêutica. Então a gente começa por aí, né, dentro do raciocínio. E tem outra, vamos dizer assim, outra vertente, quando a gente pensa os aspectos emocionais, a confiança, que é o animal, ele vai ser um ótimo recurso de ação e reação. No caso da Mafalda, ela é uma cachorra que ela já consegue executar comandos. Então, a criança me vê executar um comando, a Mafalda obedece. Então, eu faço uma ação, a cachorra faz uma reação e a criança entende que aquilo é eficiente. Logo após, em alguns momentos, a gente dá a chance da criança fazer o mesmo comando. E aí, quando ela obtém sucesso, ela também consegue entender que é eficiente ela se comunicar daquela forma. Então, é um efeito em cadeia que a gente vai reforçando e otimizando o comportamento da criança também. Até complementando também a fala dela, né? Porque a gente fala muito sobre a questão da liberação de ocitocina, né? Essas coisas da criança estar... demonstrar um pouco mais de afeto, de estar até mais alegre, mais confiante de estar. Eu sei que essas são coisas subjetivas, né? Para se analisar. E a gente que trabalha com ciência, a gente gosta muito da parte quantitativa. Mas a gente faz comparativos de uma criança que chega para um atendimento agarrada na perna da mãe, que não quer conversar com ninguém. Comparativo para depois estar esperando um cachorro, para ele sair correndo, quer nem saber da mãe, só quer ir brincar. Isso já é um dado importante também, né? Sobre o vínculo dessa criança, sobre o quanto ela tá feliz e tá, como fala, suscetível a novos desafios até, porque ela já tá acostumada, ela já entendeu aquele desafio, já passou por ele, já tá disposta a enfrentar o que vem pela frente. Entendi. Acaba auxiliando nessa parte, né? Sim. E essas crianças que já fazem o tratamento com a Mafalda, vocês já têm esses dados, assim, se elas têm o contato com animais em casa? Olha, temos. E a maioria tem? Não necessariamente. Não necessariamente. É muito diverso, assim, né? Entendi. Tem criança que tem o contato, mas é muito comum que crianças tenham contato com animais de pequeno porte. Então, cachorros menores ou outros animais. Outras raças também. Outras raças. E tem de tudo também. Tem criança que não tem contato, tem criança que tem medo e depois consegue desenvolver outra relação. É bem variado, às vezes, né? Sem o contato, eles podem desenvolver o medo, né? Mas é algo que eu acho que a abordagem dela, como é diferente, né? Então ela consegue tirar esse trauma, né, de medo, assim, que alguma criança presente. A gente já vivenciou isso lá na clínica. Isso não era um objetivo terapêutico, então a gente não levou isso para o ambiente sala de terapia ocupacional. Porém, a gente conhece uma criança em específico que nos marcou muito. É uma criança que tinha pânico do cachorro, de qualquer cachorro, porque vinha da família. O familiar tinha muito medo e a criança entendeu que precisava ter medo. E aí hoje é uma criança que na semana passada, inclusive, pediu pra mãe pra ter um cachorro. Que Pela gracinha. primeira vez conseguiu pedir. Que gracinha. E a gente tem também outras situações nas quais as famílias buscaram ter um Golden em casa porque entenderam o quão importante foi o contato da criança com o Golden lá na clínica. Ótimo. E é o que eu ia te perguntar, tem diferença da criança que já tem o animal em casa para que não tem na relação com ela e também na relação do tratamento?
Eu entendo que tem quando a gente pensa do ponto de vista do repertório de brincar com um cachorro. Do ponto de vista tratamento, como a gente precisa fazer aquele raciocínio clínico antes, a gente já tomou decisões antes de chegar nesse momento. Entendi. Mas quando a gente pensa sala de espera ou até mesmo consulta médica, existe sim. A gente percebe, a gente observa uma diferença na capacidade do brincar sem o nosso intermédio, porque já tem a experiência prévia em casa. Não, eu perguntei mais assim, claro, vai muito de raça, né? Então, Sim. Se a criança, oh meu Deus, se a criança tem um animal muito agitado, né? É diferente o comportamento, então vai ter influências, né? Geralmente as pessoas não pesquisam, às vezes, a raça do animal, porque a raça a gente consegue ter um comportamento prévio do animal, né, da característica da genética, diferente de alguns sem raça definida, né, que a gente consegue adotar. Mas geralmente as pessoas não procuram isso e tem animais agitados que ao invés de ajudar vai atrapalhar talvez o tratamento da criança, né, com certeza. Tem alguns que a gente vê muito isso e eu acho que tem essa correlação. Mas é importante, por isso que eu queria fazer essa pergunta mesmo de curiosidade minha. Eu tava pensando aqui, outra coisa importante das pessoas conhecerem é que quando a gente está falando de um ambiente clínico, a previsibilidade para essas crianças ela é muito importante. Então, Mafalda e eu temos uma responsabilidade grandona nisso. Por exemplo, quando a Mafalda castrou e precisou ficar 15 dias afastada, a gente vê mudança do comportamento das crianças porque ela não está. Mudança do comportamento no sentido de ficarem frustradas, de mudarem o comportamento na recepção, de estarem menos receptivas ao bom dia, ao conversar com as pessoas, porque a Mafalda não estava. Então, a constância da rotina e a previsibilidade, então, olha, amanhã a Mafalda não vai estar aqui com você, amanhã a Mafalda vai descansar. É muito importante e a gente tenta fazer isso o máximo de vezes possível. É claro que às vezes isso sai do nosso controle, mas é nossa responsabilidade cuidar disso também. Entendi. De todos os aspectos mesmo, né? Sim. Uma curiosidade, pra quem não sabe, a Mafalda é nossa paciente da Misvet. Tanto ela quanto os irmãos. E ela foi castrada agora, recentemente, passou por cirurgia, teve que usar roupinha cirúrgica, o que não é nada fácil, né? Uma Golden... fazer repouso, usar roupa cirúrgica por 10 a 15 dias, né? Foram. Então, como é que foi esse pós-operatório? Ela sabe bem que foram 15. Foram 15 dias. Fugindo um pouquinho do assunto, né? Como que foi em casa? Um caos, né? E a gente estava comentando sobre isso, porque a Mafalda, ela sabe o momento que ela está em trabalho e o momento que ela é uma Golden. Então, na hora que ela é uma Golden, ela é uma Golden. Na hora que ela não é uma coterapeuta, ela é uma Golden filhote. Então, com poucos dias de pós-operatório, ela estava subindo umas escadas por aqui, né, Estela? E aí, assim... Não é fácil, principalmente porque a rotina dela também mudou. Não é só a criança que sente falta, ela sente falta de estar, ela sente falta do passeio no carro, ela sente falta de toda aquela rotina. Não foram dias fáceis, mas foram dias possíveis. Sobrevivemos. Superaram, né? Não tem jeito. Ainda bem que é um procedimento eletivo, tudo agendado, com calma. Só os 15 dias de ponto. E uma curiosidade aqui, a Mafalda tem salário, pagamento? Olha só. Qual é o A pergunta que não quer calar. A Mafalda tem salário em forma de muito carinho, afeto e petiscos. Coisa mais boa, Sem gente. dúvida, ela deve ter muito afeto. E é o que ela quer e precisa, né? E piscininha no final de semana. Às vezes quando ela escapa também. Durante a semana, quando ela escapa. Pra piscina. Pra piscina. Eles têm um apetite, né, pela piscina. E uma inteligência pra abrir portas. Então, quando a gente junta essas duas coisas... Então a gente tá vendo ela quietinha aqui, mas... É porque hoje ela trabalhou, hoje ela foi Então tá pra cansada, clínica. exausta. À tarde ela deu mais uma queimadinha de energia pra que ela pudesse estar aqui tranquila. Muito bom essa Gente, a gente presença tá dela. caminhando aqui pro final do podcast, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem pros nossos ouvintes, né? A maioria são tutores de pets, tutores de pets e às vezes pais também, né? Para falar da importância da terapia assistida por animais e o impacto positivo que isso tem no desenvolvimento infantil.
Eu acho que, além de tudo, com o que a gente já falou também, o animal, ele é um grande parceiro, né? Não só a Mafalda, mas outros animais que têm mais contato com crianças, às vezes que crescem juntos, eles são grandes parceiros. E são um colaborador para a autoconfiança mesmo, né? Tudo que a gente já falou até agora, mas eu acho que é isso. Isso é a ciência que prova, é a vivência principalmente. Mas eu acho que é isso. É importante a gente lembrar que a terapia assistida por animais, ela não substitui as outras terapias. Ela é um aliado, né? Então é um extra. E é muito nesse caminho do parceiro mesmo. É um parceiro, um recurso, um ajudador, um ajudante. E quando a gente fala, como a Michelle disse, né, ainda há pouco, da liberação de ocitocina, redução de cortisol, a gente está falando então de um aliado no sentido de neuroproteção. Né? Não é só porque é bonitinho ou legal, é porque existe um fundamento neurológico, neurobiológico por trás disso. No sentido de, se eu tenho um cérebro protegido, se eu tenho um cérebro com um melhor desenvolvimento hormonal e a nível de neurotransmissores, eu tenho uma terapia mais eficaz. Porque esse cérebro está mais pronto para receber terapia. Então, a terapia assistida por animais, ela é um grande aliado terapêutico. Entendi. Gente, eu acho assim, o trabalho de vocês incrível. O da Mafalda, então, nem se fale. Sem a parte técnica de vocês na neurociência, não sei se a gente nem pode falar assim, né? Mas na neurociência ali, do que vocês realizam, sem dúvidas, eu mesmo falo que sou uma prova viva de o quanto o animal pode estimular, né? Eu tive presença de animal desde, se eu não me engano, os 3 anos de idade. Eu tenho a presença e isso daí definiu, né? Hoje em dia eu sou veterinário por quê? Né? Eu falo que meu pai tem culpa nisso. Meu pai, eu tinha mania de ficar chupando chupeta e 3 anos de idade, isso não era mais bom, né? Aí meu pai me ofereceu trocar. Aí eu troquei a minha chupeta por um pastor alemão. Eu troquei por um poodle. Gente, foi assim, ó, meu companheirão, e eu falo que hoje eu sou o que sou, né, na profissão, graças a essa escolha que eu fiz, meu pai me fez, né, escolher e ter trocado essa chupeta. Então, e a evolução que eu tive, toda a parte ali da educação mesmo, eu falo que até aprender a lidar com a perda, né, porque os animais, eles vivem menos do que a gente, com certeza, né. Por quê? Porque são essas coisas puras aí, né? Não tem como viver tanto mais. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, a gente vai ver, né? Então, desde o primeiro animal que a gente vai perder ele e a gente vai ter que lidar com isso, né? Então, me fez aprender muito isso. Então, creio que faz aprender as outras pessoas também. Sim. Então, é muito bom a convivência. Então, no tratamento, então, sem dúvidas, né? Eu queria agradecer vocês por ter disponibilizado o horário, né? O tempo de vocês para vir aqui mostrar um pouco do trabalho de vocês. Claro, né? A gente foca muito na Mafalda, porque é onde tem a nossa relação, mas não deixa do mérito pro trabalho de vocês. E, com certeza, fica muito melhor com a Mafalda junto. Tá. Gente, foi incrível a conversa, a gente aprendeu muito por aqui. É legal saber como que a Mafalda participa do dia a dia de vocês. Foi muito rápido, né? Podia ficar aqui até tarde, ó, conversando. Ainda vamos ter outros, porque ficou vários parênteses abertos. Precisamos fechar tudo. Muito isso obrigada. Aí, pessoal de casa. Obrigada por nos assistir, por estar aqui conosco. E até o próximo Ames Vetcast. Até, pessoal.